seja bem-vindo ao nosso 6º episódio do podcast Movimento Maternal. O nosso podcast que é feito para você, mãe, e para quem se importa com uma mãe. Hoje é um dia muito especial para todas nós, mulheres. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Então, o nosso podcast é especial para essa data especial. E não poderia ser diferente comigo, duas convidadas incríveis que estão aqui hoje para somar com a gente e falar um pouquinho desse universo feminino, seus desafios, suas belezas, seus sabores e seus dissabores também. Sim, porque nós temos muitas coisas a conquistar ainda, com muita luta, como a gente disse no podcast anterior. Dividindo esse momento comigo duas queridas, que eu vou deixar que elas se apresentem para você. Dividindo esse momento comigo a Jana, minha amiga, minha parceira, minha fiel escudeira de tantos anos. Eu brinco sempre que eu não sei o que seria de mim se não fosse ela. Então vou deixar agora que ela se apresente. Primeira coisa, é um prazer, né? Uma honra, quando você me fez o convite, fazer uma honra estar aqui. Eu sou a Jana, sou publicitária, hoje eu trabalho com comunicação digital e sou mãe da Alice, de 9 anos. Perfeito. E é fotógrafa. Eu sou fotógrafa. Que foi assim que a gente se conheceu. Sim. Eu falo que Jana tem um olhar incrível. Eu sei que hoje ela já não está dispensando tanta energia para isso, mas o olhar dela na fotografia é uma das coisas mais belas que vocês vão encontrar por aí, podem ter certeza disso, né? Outra querida, que é minha parceira de trabalho, Larissa, eu tive a oportunidade de conhecer durante a minha graduação. Então, no podcast anterior, eu tive a oportunidade de estar aqui com a Brunella, quem eu fui estagiária. Agora eu tive a oportunidade de chamar a Larissa, que também foi uma pessoa extremamente importante nessa minha trajetória. Tenho muito orgulho de poder dividir esse Dia Internacional da Mulher com essas duas mulheres incríveis, e principalmente com você, Lá. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Acho que é um espaço super importante para a gente poder trocar e outras mulheres terem acesso a isso. Eu sou a Larissa, eu sou psicóloga também. Trabalho hoje exclusivamente com mulheres, então para mim é muito especial estar aqui para falar sobre mulheres, né, sobre nós, sobre esse tema. Sou também empreendedora e ainda não sou mãe. Mas quem sabe um dia. Tá vendo? Já começou a falar um dia. Mas na rede social esse um dia não existia, hein? Tá vendo? Tô flexibilizando. Tá flexibilizando. Meninas, eu quero começar o nosso podcast hoje com uma frase que o ano passado foi muito circulado nas redes sociais, que as mulheres não deveriam receber somente flores durante o Dia Internacional da Mulher, mas que deveriam receber direitos. Vamos falar sobre isso, Lá? Nós vivemos em uma sociedade que ela é estruturalmente machista. Então, é uma sociedade que nos subjuga o tempo inteiro. Então, a gente está o tempo inteiro tendo que provar o nosso valor, os nossos conhecimentos. Então, eu entendo que, às vezes, essa flor que a gente recebe no dia 8 de março, ela soa até um tanto quanto deboche dentro disso que a gente está vivendo, porque o Brasil, ele é o 5º do mundo em feminicídio. Então, peraí, você vai aqui, você vai me entregar uma flor. Não que a gente não goste, né? Adoro flor, adoro um carinho, adoro um chocolate, adoro todos os mimos. Mas se a gente não for atrás em busca desses direitos por equidade também, não adianta você me dar uma flor, sabe? Eu quero ter direitos, eu quero ter igualdade, eu quero ser respeitada. Então, eu quero mimo também. Não vamos mentir também não, que eu também quero mimo. Mas eu também quero que os direitos sejam, né, colocados e explicados para a gente conseguir também acessar outros lugares que ainda nos parecem tão distantes, mesmo nós já tendo caminhado tanto. Jana, pegando esse gancho, né, que a gente estava falando a respeito das flores, dos direitos, essa foi uma frase muito falada no marketing mesmo durante o ano passado, e a gente acredita que esse ano novamente. Como é que você vê isso, Jana? Eu acho até engraçado, porque o dia 8 de março ele surge justamente das lutas das mulheres por melhores condições de trabalho, né? Então, o dia 8 de março ele não surge no acaso, ele surge a partir dessas lutas, reivindicações por melhores condições de trabalho, por mais espaços que as mulheres buscavam, e isso tem pouco tempo, né? 100 anos atrás, mais ou menos, parece muito, mas tem pouco tempo que nós estamos lutando por isso. Então, realmente, não é um momento só de flores, chocolate, que a gente ama, mas é um momento da gente reivindicar esses direitos que ainda não foram conquistados ainda, né? Por mais que a gente esteja lutando há muito tempo, até antes, né, dessa ocasião, né? Então, perfeito.
pegando esse gancho assim, meninas, como é que vocês veem hoje ser mulher na nossa atualidade, principalmente no Brasil, que é a nossa realidade? Não adianta a gente falar do mundo, vamos começar por aqui, né? Vamos começar de casa, né? Porque acho que é de casa que a gente faz essas mudanças lá. Como é que você enxerga ser mulher brasileira? Desafiador. Acredito que essa palavra desafio, enquanto ser mulher, a gente vai falar muito aqui, né, ao longo desse papo nosso. Eu acredito que ser mulher hoje, nós temos uma característica cultural a nível de Brasil, que é essa coisa da mulher dar conta, da mulher vai lá, a mulher ela faz acontecer. E a brasileira, ela tem muito esse movimento do fazer acontecer. Então, a gente vem de um momento que isso é muito importante, porque a gente consegue também ir em busca desses direitos, a gente consegue, de fato, fazer valer alguns direitos que a gente tem conseguido conquistar. Mas, por outro lado, vem também a exaustão, porque a gente está dando conta de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu acredito que é desafiador, porque ainda tem muito chão para a gente andar, até a gente conseguir chegar num lugar que seja um pouquinho mais equilibrado do que a gente está agora. E você, Jana, como é que você... Eu faço as palavras dela as minhas. Eu acredito que ainda existe muita luta pela frente. Existem muitos espaços ainda para a gente ocupar. E parece que as coisas evoluem, a gente tem essa sensação e já, sim, evoluíram, mas quando a gente vai ver estruturalmente, né, o lugar da mulher, o que a gente ocupa, a gente ainda precisa alcançar muitas coisas, né? E o lugar da mulher, ele é sempre o primeiro a ser questionado. O direito da mulher, ele é sempre o primeiro a ser questionado, em qualquer crise, né? Então... Por isso que tem essa sensação do, poxa, a gente já andou tanto e parece que a gente ainda, de algum modo, a gente está parado em algum lugar. Porque é isso, é uma luta que ela, infelizmente, eu não acredito que ela tenha um fim tão cedo. Vou pegar esse gancho, eu falei isso num podcast anterior e vou refazer a minha fala aqui novamente. No podcast anterior, a gente falou sobre a volta da mulher ao mercado de trabalho pós-maternidade. Que é um desafio, que tem todas as suas questões. E aí eu brinquei com a Brunella e com a Cláudia que estavam aqui presentes, eu falei fazendo assim, eu adoro a frase que lugar de mulher é onde ela quiser. Mas eu sempre faço essa ressalva com muita luta. Eu acho que precisa ser feita essa ressalva. Porque a gente andou, concordo, acho que a gente está ocupando cada vez mais espaço, a gente está tendo cada vez mais lugar de fala, mas a gente tem tudo isso à base de muita luta. Porque essa é a verdade. Nossas meninas hoje estão aqui levantando bandeiras. Sim, nós precisamos levantar bandeiras e precisamos discutir esse assunto. Porque se a gente não discutir esse assunto, as histórias vão continuar se repetindo. Eu acho que isso é uma coisa que aos meus olhos eu sempre grito e falo quando a gente tem a oportunidade, porque sou uma psicóloga de mulheres, sou por elas porque sou uma delas, entendeu? Eu uso sempre essa frase nas minhas redes sociais, quem me acompanha. Mas acho que a gente precisa falar que essa luta acontece, porque senão a gente entra numa romantização. É óbvio que a gente tem os seus sabores, temos, mas a gente ainda tem muitos dissabores. Vocês concordam comigo que o lugar de mulher é onde ela quiser, mais com muita luta? Sem dúvidas. E dentro desse tema ainda, vem essa ideia de que nossas mulheres são muito fortes. Isso é uma coisa que no Dia da Mulher também pega muito, né? A mulher com a sua força, sua delicadeza... E eu fico pensando nessa questão da força, né? Porque que escolha que a gente tem a não ser forte? Né? Se o tempo inteiro estão fazendo a gente provar o nosso valor, provar que a gente dá conta, que escolha que a gente tem? Então, elogiar isso como se isso fosse apenas algo bom, eu concordo. Eu concordo que nós somos muito fortes, que a gente dá conta de muita coisa. Mas a gente não tinha que estar dando conta de tanta coisa, né? Então, assim, não é só sobre ser forte, é sobre por que a gente está tendo que fazer tanta força para chegar em determinados lugares. Muitas vezes a gente não tem escolha, ou a gente é forte ou a gente é forte. Né? E eu posso falar isso como uma mãe solo de uma menina de 9 anos. Né? Eu sou a mãe, eu sou o tudo dela. Então, nos momentos bons, nos momentos ruins, né? E eu também vejo muito no trabalho, assim, como que a gente tem que se reafirmar o tempo todo. O tempo todo nos reafirmando, sou boa no que eu faço, sabe? E essa insegurança bate às vezes, será que eu tô dando conta? Será que eu tô agradando? Sabe? É incrível, né? Por mais que a gente seja moderna, que a gente já tá assim,
entendendo como é que funciona, a gente ainda tem essas inseguranças enquanto mulher. E essa questão de ter que provar o tempo todo que a gente é boa naquilo que a gente é boa. Pegando esse gancho, meninas, hoje, quais são, na visão de vocês, os principais desafios de ser uma mulher, Larissa? Ixi. A gente tá com tempo? Pode ir. Na minha percepção, e até pegando esse gancho da clínica, né, que eu atendo apenas mulheres, eu entendo que vem da sobrecarga. Talvez o nosso maior desafio seja justamente a sobrecarga por não ter espaço para isso. Como é que eu vou desenvolver as minhas potências, as minhas outras vertentes, se eu não tenho tempo para isso, se eu não tenho acesso a isso. Então, assim, hoje a gente tem que dar conta, a maioria de nós, né? Então, dá conta de um trabalho fora, tem um trabalho dentro de casa, algumas são casadas, e aí tem filhos. Então, são muitas funções que vão nos colocando, que não necessariamente a gente escolheu estar ali, que não nos sobra espaço. E tempo é o que é mais precioso, que é o que a gente não tem. E se não tem tempo, a gente não processa. Se a gente não processa, a gente não reflete. Se a gente não reflete, a gente continua reproduzindo ciclos e reproduzindo padrões. E trazendo isso até para a minha realidade como uma pessoa que trabalha com comunicação, eu vejo a gente está numa era da comunicação rápida, é muita informação, rápido, né? Tudo acontece numa velocidade incrível e a gente começa a ver outras vidas, né, que parecem ser melhores do que a nossa, aquele recorte de vida diário ali, e aí você começa a se comparar com aquilo, querendo ou não, a gente acaba se comparando, né? Então, eu acho que une tudo isso, né, essa sobrecarga de trabalho, de cuidar do lar, das coisas, né, quem tem um marido e tudo mais, filho, e aí também junto com essa nova vertente de comunicação, de informação que a gente vive, eu acho que isso atrapalha também até o nosso rendimento, o nosso dia a dia com a família. Eu acho que é um desafio da atualidade, né, essa questão, né? A gente tá vendo a vida do outro, naquela história, a grama do outro é sempre mais verde que a minha. Eu acho que isso também é um desafio de você colocar o seu pezinho no chão e entender que aquela é uma realidade recortada, né? Que a vida das pessoas não é tão fácil assim como parece, que sua vida é a sua vida, né? Então, de trazer isso para a sua realidade e entender que não é bem assim, né, como a gente vê. E anterior a isso, anterior às redes sociais, as mulheres elas sempre foram convidadas a competir umas com as outras. Enquanto os homens têm um pacto ali entre eles, nós somos o tempo inteiro convidadas a nos comparar umas com as outras, mesmo antes da rede social. Isso já acontecia. Com a rede social, eu entendo que isso aumentou num nível estratosférico. Então, para além de todas as violências que a gente já vive na rotina, tem mais essa na nossa conta agora. Eu acho que a gente precisa entender, primeira coisa básica, eu acho que o autoconhecimento. Você entender quem você é, suas potencialidades, seus limites. A partir disso, né, a partir desse olhar seu para você mesmo, entender essa realidade do outro, sabe? A que ponto você hoje tem feito a sua vida a partir do olhar de um outro? Quem é esse outro? Vocês falaram sobre as redes sociais e sobre a comparação. Vamos pegar então esses dois juntos, né? Quem é esse outro a quem eu me comparo? Então, assim, como que é a estrutura de vida, como é o que eu vejo. Gente, ninguém posta foto feia na rede social. Não. Né? Agora com a IA, ontem eu perguntei, Jana, como que faz esse treco aqui? Porque eu também preciso ter uma foto dessa que a gente fica perfeita. Porque nenhum ensaio fotográfico, por melhor que seja o fotógrafo, por melhor que seja o maquiador, a gente fica tão perfeita. Então, assim, essa é a realidade. A gente está se comparando. Além da gente estar se comparando com o outro que está fora da nossa realidade, a gente está se comparando com uma IA. E entendeu o que é? Nós mesmos, a nossa versão vista pela inteligência artificial, né? Nossa, eu fiquei tão linda naquela foto feita pela IA, eu queria ser desse jeito. Eu queria ter meu nariz mais retinho. Se eu não tivesse esse defeitinho aqui. E isso leva a coisas, né? Outras coisas ali na nossa insegurança, né? Sim. E o quanto que a gente vai se descolando da realidade. E em algum momento a realidade passa a ser insustentável. Porque eu não quero ser quem eu sou, eu quero ser essa versão aqui que é mais bonita, que é mais magra, que é mais interessante. Então isso é muito perigoso, porque o quanto que isso impacta até as nossas relações. Porque
E aí a gente coloca até na questão dos relacionamentos amorosos, que hoje se começa muito dentro de uma rede social. E aí? E no ao vivo? Como é que eu vou aparecer? Então, eu entendo que isso tem impactado muito a forma que a gente se relaciona com as pessoas, com o mundo. Perfeito. E eu acho que é entender esse lugar. Porque, assim, esse lugar é um lugar adoecedor. Sabe? É um lugar de despotência. Né? É um lugar onde você olha para se comparar. E quando a Larissa fala que a gente vem de uma estrutura onde a gente sempre competiu, né? Como se as mulheres tivessem sempre que ter essa rivalidade, isso é uma questão histórica, mas ainda é uma realidade presente na nossa vida. Não adianta a gente dizer que não é. É muito difícil você dividir com uma outra mulher. Por quê? Porque tem essa comparação, porque ela vai pensar isso, ela vai fazer melhor do que eu. Sendo que tem uma frase que eu uso sempre, quando a mulher incentiva o voo de outra mulher, ela tá dando asas a si mesma. Porque essa é a realidade. Eu tenho uma premissa de vida muito assim, hoje nós que estamos aqui na frente, né, que temos essa oportunidade de ter voz, porque essa não é a realidade de todas as mulheres, a gente tem, entre aspas, um privilégio, talvez seria a palavra, talvez a gente encontraria outra, né? Mas a gente precisa entender que nós somos porta-voz de. Então, se a gente entende que hoje a gente vai ser porta-voz, muitas vezes a gente vai passar por situações que nós não vamos conseguir viver hoje, que vão ser as filhas, vão ser as netas, que vão estar lá. Gente, eu sempre falo a mesma coisa. E há 2 anos atrás, nós tivemos a oportunidade, Larissa, no Movimento Maternal, de fazer uma lei junto com o professor Antônio. Hoje eu tô só citando o professor Antônio nesse podcast, né? E aí, eu sempre falo assim, que meu maior orgulho é ter 2 leis. Uma onde maio se tornou Furtacô, que é o mês de saúde mental materna, e a gente tem uma agora de um selo Furtacô, onde as empresas que apoiam a maternidade vão receber esse selo, visando sempre a estrutura do bem-estar materno, físico e mental. Gente, isso é uma honra no nível, porque eu penso assim, você já imaginou um dia a minha filha, a sua filha ou a minha neta numa empresa e ela chega e olha aquele selo e ela fala assim, ai, foi a minha avó, mas o grupo de profissionais da área da saúde que tinha na cidade há anos atrás que brigaram por isso. Gente, isso é legado. Sabe, é a gente pensando numa realidade materna, mas uma realidade feminina. Sabe? Sim. Então, assim, quando a gente entende que a gente potencializar outra mulher, isso é de um nível fantástico, sabe? Só faz todo mundo crescer. E isso é importante, a gente precisa construir. Quando você faz os seus grupos, né, com mulheres que têm essa oportunidade de sentar, bater um papo. Quando a Jana fazia lá um ensaio fotográfico, né? Trazer esse olhar, eu falo isso sempre com a Jana quando eu tenho a oportunidade. Fotografia é um negócio maluco, porque muitas vezes você tá direcionando um olhar que aquela pessoa não tem sobre ela, né, Jana? Exatamente isso. A gente tá falando de IA, né, mas trazendo para a fotografia verdadeira, né? E eu amo isso, eu amo, apesar de que hoje eu não fotografo mais, mas é uma coisa muito legal, assim, da pessoa se olhar e se ver, nossa, eu não sabia que eu era tão bonita, né? Eu não sabia que eu ficava bem assim. Então, você trazer isso para a pessoa, presentear ela com esse olhar, assim, eu acho muito bacana mesmo. Perfeito, tá? A minha decisão de trabalhar só com mulheres partiu desse lugar, nós precisamos fazer alguma coisa por nós mesmas, sabe? Ninguém vai fazer por nós, então vai ser a gente nessa luta. E quando eu entendi que a partir do processo terapêutico, as mulheres elas conseguem fazer alguns movimentos, isso balança a estrutura inteira. Então, quando uma mulher ela consegue sair de um relacionamento abusivo, ela balança uma estrutura inteira. Quando ela consegue independência financeira, vão de novo. Quando ela consegue dar passos que muitas vezes disseram que ela não iria conseguir, ela balança uma estrutura inteira. E aí ela se torna referência. Então a filha consegue olhar para aquela mãe que saiu daquela realidade e falar, minha mãe deu conta de fazer isso, então eu consigo. E ela começa a se tornar referência para outras pessoas, para a vizinha que tinha uma vida muito parecida e achava que não era possível para ela. Então quando a gente vai se tornando referência umas às outras, a gente vai balançando essa estrutura que está tão, né, encalacrada aqui com a gente e vai começando a quebrar isso.
De novo, temos um longo caminho pela frente? Temos. Mas quando a gente entende isso e a gente se aposta disso e vai todo mundo junto, porque juntas a gente tem muito mais força do que sozinha. Então, quando a gente pega essa verdade e fala, então vamos juntas, vamos construir, vamos balançar essa estrutura que não está funcionando pra gente, a gente consegue dar passos muito mais largos do que anteriormente. Perfeito. Tenho aqui 3 empreendedores, né? Porque eu vim de uma CLT, mas hoje tenho muito orgulho da construção, né, de uma psicologia. Eu brinco assim que eu sempre falo quando eu tenho oportunidade que há 14 anos atrás empreender em psicologia era quase que uma loucura, né? Falar sobre algumas coisas. Eu me lembro perfeitamente quando eu assumi que eu só ia atender um único público. Gente, era uma coisa assim fora da realidade, né? Nossa, você vai sustentar uma clínica apenas com um único público, só atendendo mulheres? Eu lembro que eu estava esse só chegava do meu coração, assim, né? Só com mulheres. E o quanto isso veio crescendo a partir dos treinamentos, a partir das supervisões clínicas, né, e tudo que foi construindo. Tenho outra mulher também aqui, empreendedora, que também faz esse mesmo processo. Tem uma mulher que veio do empreendedorismo por muitos anos através da fotografia, né, que é uma realidade também que foi extremamente afetada durante o período pandêmico, que a gente sabe disso que é a realidade, que sempre se dedicou paralela à fotografia, ou a fotografia paralela ao marketing, a essa visão. Então, para vocês, meninas, o que é empreender enquanto mulher? Quais são os seus desafios, mas quais são os seus ônus, seus bônus, e qual é o nosso diferencial enquanto mulher? Quer começar, Larissa? Adoro a caridade, você vai começar a pergunta. Eu entendo que empreender enquanto mulher, primeiro que nos traz muitas possibilidades, porque a gente vai trabalhar da forma, pelo menos se aproximar, trabalhar da forma que a gente mais acredita, coisa que muitas vezes dentro de uma CLT a gente não necessariamente consegue. É desafiador como tudo nessa vida, né? Então eu entendo também que não acredito que seja para todo mundo, porque você tem que bancar muita instabilidade, você tem que bancar muitas incertezas. Então eu não sei se todo mundo daria conta de lidar com isso, porque temos perfis e perfis, mas eu entendo que para a mulher fazer isso é um baita caminho de saída, de possibilidade, dá para fazer diferente do que estão me falando ali. Eu trabalhei em CLT, imagino que você também disse que trabalhou, né? Não sei a Jana, mas, de novo, nós somos muito subjugadas. O nosso valor ele é questionado o tempo inteiro. Então eu trabalhei, por exemplo, com outros psicólogos dentro de outras empresas e o valor deles nunca sequer chegou perto de ser questionado. Então o fato deles estarem lá e serem psicólogos bastava. Para mim não. Para mim não bastava. Eu tinha que me justificar, eu que era sempre a questionada, eu que tinha que dar detalhes mínimos do que estava acontecendo. Então quando a gente fala de empreender, eu vejo muito um lugar de liberdade, vou fazer da forma que eu acredito. Vou fazer da forma que eu entendo que funciona, que eu entendo que dá certo. Dá sempre certo? Claro que não. Temos vários projetos que são frustrados e também faz parte do processo. Mas eu entendo, e aí pegando de novo esse gancho da independência financeira, o empreendedorismo, ele tem trago assim, para as mulheres de modo geral, essa possibilidade eu consigo ter o meu dinheiro. Mesmo que eu esteja aqui ainda num lugar que não seja tão legal, eu consigo ter o meu dinheiro e consigo tomar minhas decisões. Porque a independência financeira, ela promove a possibilidade de decidir. Então, eu vejo o empreendedorismo uma baita de uma porta de saída pra gente. Concordo também com que não é para todo mundo e tá tudo bem. Sim. Não tem problema nenhum, porque a gente veio nessa crescente de empreendedorismo, então todo mundo acha que precisa. E não, na verdade não. A gente precisa escolher o nosso difícil, né? Difícil para mim é ser CLT hoje. Até porque eu tenho uma filha, eu preciso de ter tempo para ela, né? Então hoje, empreender, eu já empreendo tem 16 anos mais ou menos, né? Com a fotografia, depois agora com a comunicação e marketing. Então eu precisava desse tempo também para minha filha, né, para mim, né? Você quer fazer uma consulta, você quer fazer nada, né? Você ter esse tempo. Então o empreendedorismo ele me traz isso. O desafio para mim, no caso, principalmente de trabalhar home office, eu tenho essa dificuldade, apesar de que hoje, com o meu trabalho, eu consigo estar dentro dos clientes, né? Eu estou dentro das empresas praticamente a semana toda, mas quando eu trabalho no home office, tem que conciliar
a empreendedora, a mãe, a pessoa que tem que cuidar da casa, que tem que lavar roupa. Isso para mim é o mais difícil hoje, no momento em que eu vivo hoje, né? Já eu tive outros desafios. Então eu imagino também a empreendedora que comece ali dentro de casa, uma boleira, né? Uma artesã que comece dentro de casa, ter que conciliar o dia a dia do seu trabalho com o dia a dia da sua casa também é um desafio enorme, que parece que é uma bobeirinha, mas que isso, né, pode virar uma bola de neve, né? Além dos desafios de empreender em si, né? Que vem a flexibilidade, ela é uma faca de dois legumes. Então, ao mesmo tempo que ela nos traz essa possibilidade de a gente poder trabalhar de qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento, ela também tem esse perfil do pode ser a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, que horas que eu paro? Que horas que eu consigo conciliar as minhas outras necessidades para além disso? Então, a gente precisa ficar muito atento à quantidade de horas trabalhadas, por exemplo. Porque muitas vezes a gente sai da CLT com essa justificativa de eu quero trabalhar menos, né? Eu quero ter mais horas para mim. E a gente vê que a realidade, quando você vai para o empreendedorismo, não é necessariamente que você vai trabalhar menos. Totalmente ao contrário. Só que talvez você consiga conquistar um pouco mais de qualidade de vida, porque você consegue encaixar um médico, consegue ir na reunião da escola da filha, consegue fazer uma unha, enfim, o que você quiser fazer. Exato, acho que é a flexibilidade. Acho que essa é a diferença. Meninas, eu acho que a gente precisa falar sobre alguns lugares que antes talvez eram muito masculinos e que hoje a gente está nessa briga que são os lugares de liderança. Né? Eu acho que isso por muitos anos e até hoje. O ano passado, uma digital, que é também uma empreendedora feminina, trouxe muito isso na campanha de lançamento da linha dela de cosméticos, falando a respeito das CEOs femininas, né? Qual era esse lugar, o número, as taxas e tudo mais. Vou começar essa pergunta, eu sempre começo com a Larissa, mas eu acho que essa pergunta precisa ser para a Jana, porque eu imagino, Jana, que a sua área tenha sido por muitos anos uma área, o jornalismo, o marketing, ele veio de uma área muito masculina, porque a representação eram dos homens. O Jornal Nacional é uma bancada que hoje tem uma mulher, mas por muitos anos foi uma bancada masculina, né? Então, assim, Jana, como é que é para você ver esse lugar da mulher na liderança e dentro da sua área de trabalho também, o que a gente vem galgando e conquistando? Ainda hoje, os principais lugares de liderança são masculinos. Na publicidade, eu sou publicitária por formação, eu me lembro que as agências, né? Porque quando você faz publicidade, você sonha em trabalhar em agência de publicidade. E as grandes agências brasileiras, da época que eu fiz faculdade, eram todas lideradas por homens, né? E aqui, trazendo para a nossa realidade, na nossa cidade, ainda são, né? Ainda são. É lógico, existem empresas que já são lideradas por mulheres, que a mulher, às vezes, é sócia ali, mas ainda são lideradas por homens, né? E as mulheres, lógico, elas estão galgando esse espaço, elas estão ganhando esse espaço, porque a mulher é muito criativa, né? É impressionante, nós somos muito criativas em todas as áreas, né? Então a gente consegue hoje abrir esses espaços, mas ainda não é uma realidade assim, tem mais mulher do que homem, eu não vejo isso. Eu não vejo isso ainda. E, infelizmente, ainda estamos muito distante dessa realidade. Porque não é só sobre a mulher chegar lá. Porque algumas de nós já têm chegado. É como ela consegue se sustentar lá. Porque ela sofre muito ataque. Ela é o tempo inteiro, mais uma vez, questionada sobre o fato de estar ali. Então, para além da gente conseguir chegar, como é que a gente se sustenta nesse lugar? Eu tenho uma coisa, inclusive, para falar sobre isso, né? Quando a mulher ela tá num cargo de liderança, em qualquer setor, tá? Porque hoje eu trabalho com indústria e comércio de móveis, né? É a área específica de marketing que eu trabalho, de comunicação. Mas eu já trabalhei em outras empresas quando eu era CLT. Então, quando a mulher ela se impõe, ela é vista como brava, brigona, carrasca, bruxa, né? Então, quando é um homem que se põe, não, ele é um líder, né? Então, ele é um líder, autoridade. Ele é autoridade. Então, isso é impressionante, assim. E, às vezes, eu me vejo nesse lugar de quando eu sou liderada, quando eu fui liderada por uma mulher,
eu também ter esse preconceito de achar, nossa, mas ela é muito mandona, nossa, mulher brava, essa bruxa, né? Então, assim, é uma desconstrução que a gente precisa fazer quando a gente vê mulheres, né? Isso tem a ver com sororidade, que a gente vai falar, de entender e de apoiar essas mulheres, porque não é fácil. Eu vejo que as mulheres que eu conheço que são líderes, não é fácil estar onde elas estão. Não, né? Elas têm que nem chegar, nem ficar. Nem chegar, nem ficar. Que essa é a realidade. Chegar, eu acho que a gente chega. Permanecer é que é sempre a briga diária, né? Eu acho que esse é o ponto. A psicologia, ela, vamos dizer, pelo menos dentro da grade curricular dos nossos últimos 14 anos, que eu vou pegar 14, sou um pouquinho mais experiente do que você, né, em relação aos anos de formação, mas as nossas turmas sempre eram muito mais voltadas para o público feminino. Mas a psicologia também não vem de uma construção feminina, né? As nossas principais referências em literatura sempre foram visões masculinas. E é uma coisa que a gente vem discutindo muito. Assim, eu gosto muito de quando a gente tem essas conversas, tanto eu, quanto Larissa, quanto outros profissionais, das desconstruções das abordagens teóricas. Aquilo que servia há 60 anos, 80 anos atrás, que não é a realidade que a gente tem hoje. E a abordagem, gente, não existe. Se eu tiver, você pode me corrigir, tá, Larissa? Mas, por exemplo, qual é a área da psicologia escrita lá, psicologia da mulher? A gente está construindo isso. Psicologia obstétrica, que é o termo que eu uso dentro da minha área, porque eu cuido desde do pré-natal até a melhor fase da vida da mulher, né? Então eu uso esse termo, fiz a formação. A primeira pós-graduação, sei lá, acho que surgiu há 3 anos atrás. Tem 10 anos que a Fátima Bortolotti, que é uma referência, e a Alessandra Arais estão ali nesse galgado pré-natal psicológico. Agora deve ter uns 12, né? Mas assim, esse é uma luta, é uma construção super recente. Nós, mulheres, precisamos nos entender em um lugar, né? Nós somos cíclicas, sabe? A gente vem dependente da origem de quem quer que seja, não estou aqui discutindo, mas todas nós somos mulheres de terra. Sabe, nós viemos dessa matriz, nós somos mulheres de terra, as africanas, as italianas, as indígenas, somos mulheres de terra. A gente precisa entender que a gente tem esses ciclos, entender os nossos fluxos, entendeu? Então é uma coisa específica, é uma coisa que a gente está construindo, né, Larissa? E aí eu vou pegar esse gancho para a pergunta anterior até dos lugares de liderança. Essa questão cíclica da mulher, ela é muito mal vista. Mal vista no sentido de fragilidade. Então, uma mulher ela vai passar por um ciclo, por uma TPM, por exemplo, e ela vai ficar mais frágil, mais vulnerável, então ela não consegue sustentar um lugar de poder. Isso é usado muito como uma justificativa para não colocar a mulher lá. A mulher ter filhos, quantas mulheres que passaram por entrevistas e foram questionadas, você pretende ter filhos ou você tem filhos? E isso valeu para ser ou não contratada. Então, essa questão cíclica da mulher, eu acho que para além dela ser entendida, ela precisa ser um pouco mais respeitada até por nós. Porque a gente também passa por cima disso. Porque entendendo as demandas sociais, a gente fala, bom, então eu não posso doer, eu não posso sofrer o que está acontecendo aqui, eu não posso passar por essa transformação que está acontecendo no meu corpo, porque não é permitido. Não me permitem fazer isso. E aí a gente passa por cima de todas as nossas dores e as nossas questões para, às vezes, tentar se sustentar nesse lugar. Perfeito. Meninas, acho que essa pergunta é muito importante, porque a gente falou aqui sobre as dores, né? Eu acho que é importante. Você já passou dentro da sua carreira, ou até mesmo pessoal, vou estender, por alguma barreira por ser mulher, Larissa? Várias, eu acho que só pelo fato da gente ser mulher, a gente já se coloca num lugar inferiorizado, que nos coloca num lugar de menos confiança em nós mesmas, sabe? Eu vou pegar um exemplo de mulheres no volante, por exemplo, né? O homem, ao longo da vida dele, a vida inteira ele é estimulado a dirigir. Não, quando você crescer vai fazer isso, isso e aquilo. E aí a mulher, não. A mulher no volante é perigo. Então tem sempre essas frases sendo reproduzidas. E aí eu sempre fico me perguntando, vai ser muito mais fácil para um homem ele ter confiança em pegar no volante, sendo que ele teve uma base, uma estrutura toda montada para aquilo, do que para uma mulher, que foi o tempo inteiro questionada, mas será?
mas é perigoso, mas é difícil. Eu lembro que quando eu fui trabalhar fora, trabalhar em outra cidade, e eu sempre dirigi desde os 18 anos. Só que para eu pegar a estrada foi uma coisa assim, meu Deus, e meu pai tem que ir comigo, porque, né, tudo é muito perigoso, ele tem que me mostrar e etc e tal. E isso eu com, sei lá, 3, 4 anos de carteira de motorista. O meu namorado, ele tirou carteira de motorista com, sei lá, 1 mês ele precisava fazer uma viagem. Só recebeu palmas, estímulos e falou, vai mesmo, é isso, a gente tem que enfrentar, encarar a estrada, né? E eu fiquei olhando para aquilo e falei, olha a diferença. Como é que a gente vai construir a nossa confiança se o tempo inteiro desconfiam da gente? E aí, como é que a gente lida com isso? Perfeito. Jana, já sofreu essa barreira? Sim, nenhuma mulher nunca sofreu, né? Eu acho que eu trabalho desde os 16 anos, então, assim, que eu consigo me lembrar de vários episódios, assim, né? De ser preterida, por exemplo, de eu estar no mesmo cargo de um homem e descobrir que eu ganhava menos, sabe? E aí eu era meio topetuda na época, assim, eu questionava isso, sabe? Até mais que eu sou hoje, eu tô mais light. E eu cheguei a questionar essa... Porque assim, a pessoa fazia a mesma coisa que eu, não tinha justificativa, eu até trabalhava mais, na minha concepção, pelo menos, eu fazia muito, e eu ganhava muito menos. Mas assim, uma diferença absurda de salário, né? Então, eu passei, sim, por esses momentos de desafios, assim, por ser mulher. Eu acho que todas nós já passamos. Eu vou falar a minha experiência com isso, assim, porque isso pra mim é muito claro. A primeira vez, olha que loucura, né? A gente sempre sente, eu tenho muito isso, assim, a minha primeira vez em relação a isso, assim, pra mim é claríssimo. Quando eu construí o Espaço C, que é a minha clínica. Nós estávamos fazendo a reforma do ambiente, contratando as coisas. Eu tinha acabado de sair da CLT, então eu estava investindo tudo que era meu, em todos os sentidos, físicos, emocionais e financeiros naquilo, porque era meu, né? Então eu precisava fazer esse investimento. E aí eu fui comprar um determinado, não vou falar qual é o objeto para não ficar muito escancarado. Fui comprar um determinado objeto para ser instalado no Espaço C. Gente, o rapaz que foi instalar, ele conversou com o pedreiro, ele conversou com o meu pai, mas ele não conversou comigo. Como se eu não soubesse o que eu estava comprando. Passei por todas as raivas possíveis dentro daquele contexto, mas você via claramente que o que estava acontecendo ali não era eu que estava pagando, mas era porque eu era mulher. E como tinha 2 homens ali naquele contexto, ele conversou com os 2 homens e não conversou comigo. Foi a primeira vez que eu senti o preconceito. Graças a Deus eu tive a oportunidade de viver isso já adulta, mulher e cuidando de mulheres. Ressignifiquei e tirei e consegui também falar a respeito disso pra ele depois. Mas assim, o quanto isso doeu, porque eu me lembro disso até hoje. Isso passei de 2018. Então não é uma coisa tão longe, sabe? Então assim, essa é a questão. Quantas vezes quando a gente está colocada... Um dia eu tive a oportunidade, né, há 1 ano e pouquinho atrás, de apresentar o Bate-Papo das 6. E aí eu fiz um programa sobre agro. E eu levei uma amiga minha, que é produtora de café. E aí ela deu esse exemplo, ela falou assim, um cara conversa com meu pai, eu sou especialista, eu tô ali, ele conversa com ele, mas não conversa comigo. Né? Então assim, é isso. Como ainda, né, pleno 2025, se a gente tiver uma mulher e um homem, dependendo de como for o contexto da situação, o olhar vai ser voltado para aquele outro e não para a gente, né? Acho que isso é importante. Vamos falar agora sobre uma palavra para a gente começar a encerrar esse podcast, porque a gente não quer um podcast de 3 horas, a gente gostaria, mas você que está em casa nos assistindo não vai querer ficar aí 3 horas. Mas o papo tá tão bom, né? Que tá além. Vamos fazer uma pausazinha, pegar um chiquinho de café e a gente volta? A Larissa gosta de um café. Adoro. Entendeu? Eu não gosto, eu vou no chá. Não vou mentir pra vocês, não. Mas vamos lá. Durante a pandemia, um determinado programa da Globo chamado BBB. Eu acho que foi ali que a gente ouviu o boom dessa palavra sororidade. Através de uma fala de uma menina que estava ali, uma mulher,
né? Mas até então um olhar de menina, porque ela foi acompanhada durante o crescimento dela pelas câmeras, então ainda era tratada como menina, fez um boom em nossos jornais, aonde a gente conseguiu falar e ouvir a palavra com essa intensidade chamada sororidade. Então, para vocês, o que é sororidade? Pegar na mão uma da outra. Pegar na mão de uma da outra em que sentido? Eu entendo que é a gente conseguir respeitar as escolhas de outras mulheres, mesmo que essas escolhas não conversem necessariamente com aquilo que a gente acredita ou com aquilo que a gente já aprendeu e outras mulheres ainda não tiveram oportunidade. Então, eu sei que hoje essa palavra ela está muito disseminada e tudo, só que eu vejo que tem muita dificuldade das mulheres aceitarem algumas escolhas alheias de outras mulheres. Então, é como se eu só pegasse na sua mão se você fizer exatamente aquilo que eu concordo com você. E não é por aí. Então, sororidade para mim é você conseguir respeitar as escolhas de outras mulheres, independente de que escolha foi essa. Isso é muito forte, né? Quando você começou a falar, eu já até meio que arrepiei. Isso é muito forte, apoiar outras mulheres, independente se você concorda ou não com aquele posicionamento, né? Porque já é muito difícil ser mulher no mundo que a gente vive, né? E eu, como mãe de menina, eu tenho essa preocupação, né? E a gente entender que a gente não é rival. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente cresce com essa competição feminina que a gente falou mais cedo, e a gente entender que a gente buscar em outras mulheres esse apoio, né? Não só na mãe, na filha, na irmã, mas nas amigas, nas mulheres que estão próximas no nosso dia a dia, no nosso trabalho. É muito importante, né? Esse apoio. Acho que sororidade fala sobre isso, principalmente. Perfeito. Vou pegar, não vou estender muito, porque eu acho que a gente falou muito sobre se apoiar uma a outra, né? Mas vou falar num assunto que aos meus olhos se torna delicado, que é mais uma questão para as mulheres, o envelhecimento. O que vocês pensam a respeito disso? É um olhar delicado? Nós estamos sabendo envelhecer? E quando envelhecemos, como é que nós mulheres estamos sendo julgadas por isso, Jana? Eu acho que nossa sociedade não gosta de mulheres que envelhecem. A verdade nua e crua é essa. Envelhecer parece até um pecado, né? Uma coisa que é natural da vida. E eu falo isso por mim também, né? Aí eu volto àquela questão das comparações que a gente faz hoje, com tudo que a gente vê nas mídias sociais. Não tem problema nenhum, por exemplo, vou falar de procedimentos estéticos. Eu não vejo problema nenhum em fazer. Mas eu acho que chega num nível que a gente já não consegue mais controlar, né? Porque você tem que estar na sua melhor versão o tempo todo. Aquela foto da IA, você tem que transformar ela na realidade, né? E isso faz muito mal, porque envelhecer tem a ver... Eu moro com a minha avó, e depois que eu separei, eu fui morar com a minha avó, e às vezes as pessoas perguntam, morar com a avó e tal. Eu vejo pelo lado positivo, porque eu tô vendo... Minha avó tem 92 anos, então a gente vê a velhice acontecer na nossa frente, porque eu e minha filha, né? A gente não vê isso. Quando você mora com uma pessoa que já está numa idade avançada, você consegue ver os problemas que a velhice traz e as coisas boas, né? A sabedoria da minha avó, as coisas que ela traz da experiência dela, né? A gente fica muito focado na beleza física, né? E aí então envelhecer, cabelo branco, botox, a gente se preocupa muito com isso, né? Mas no envelhecer traz isso também, né? Traz a sabedoria, traz essa beleza de entender que a vida ela tem um fim, né? Você perguntou como é pra mulher envelhecer, né? Eu fiquei me perguntando assim, tá permitido a mulher envelhecer? Porque da forma que está sendo colocada, parece que não é permitido uma mulher envelhecer. Eu recebo pacientes hoje com 25, 30 anos que estão desesperadas porque não conquistaram alguma conquista financeira ou não tem um relacionamento, como se tivesse chegado assim no fim da linha. Como se assim, meu Deus, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu falo, como assim? O que você vai fazer a partir de agora? Você tem 25 anos, você tem 30 anos, você tem uma vida inteira pela frente. Então, envelhecer para a mulher, como para tudo na vida, é sempre mais difícil para a mulher. É como se você estivesse perdendo a sua essência. Então a sociedade ela vai te deixando de lado. Então você vai perdendo o seu valor porque você está envelhecendo.
E aí vem os procedimentos estéticos para tentar, entre aspas, driblar isso, e não dribla nada, né, gente? Porque o envelhecimento ele vai acontecer independente dos nossos esforços. Só que o capitalismo precisa das mulheres insatisfeitas, porque senão ele não lucra. Então é o tempo inteiro as pessoas falando, faz um botox. Nossa, mas você tem 30... Eu tenho 33 anos. As pessoas ficam impressionadas porque eu nunca fiz um botox. Eu falei, gente, eu só tenho 33 anos, sabe? E qual o problema de envelhecer? Qual o problema da gente ter rugas? Qual o problema, né, do nosso corpo mudar? O corpo muda. E o corpo de todo mundo muda. E assim, envelhecer é um baita de um privilégio, porque a gente tá aqui, a gente tem possibilidade de existir, de produzir, sabe? De viver. A outra possibilidade eu não queria, não. Tô abrindo mão dela também, gente. Pois é. Também tô abrindo mão. Envelhecer pra mim é uma questão, vou explicar. Não fisicamente. Tô com 37, também nunca fiz nenhum botox. Apesar da Lorena achar o tempo inteiro, minha amiga cirurgiã plástica, que isso aqui precisava já ter feito um botox. Toda vez ela fala a mesma coisa, que as minhas expressões já estão precisando. De verdade, meu sonho é envelhecer Maria Bethânia. Maravilhosa. Linda, potente, sabe? Fernanda Montenegro, aquela mulher que tem as suas rugas, as suas marcas. Eu acho isso tão bonito. Sabe, meu sonho é ser uma psicóloga de coque branco e pérolas, porque eu vou usar pérolas. Tá? Isso fique registrado no nosso podcast quando, a milênios, vocês verem que eu vou demorar muito pra envelhecer ainda, né? Nesse auge, eu tô pras pérolas, porque eu preciso ficar rica pra comprar pérola de verdade, então ainda vai demorar um pouco. Mas assim, eu quero isso. Eu tenho muito essa questão que eu acho que o físico não é o que me preocupa com o envelhecimento. O que me preocupa no envelhecimento, a minha questão com o envelhecimento é o envelhecimento sofrido, que eu chamo. O envelhecimento adoecido, aquele que não é potente. Eu quero ser uma senhora potente. Eu quero ser uma senhora que converse, que fale, que seja animada, que viva uma vida, né? Eu não quero ser uma... Porque as referências que eu tive de envelhecimento perto de mim eram envelhecimentos não potentes, entendeu? Eu acho que é isso também que muitas vezes, para além de todas as questões, também está muito impregnado. Esse envelhecimento não potente. E a gente vê hoje, antigamente, o que era envelhecer? 60 anos, né? Eu um dia vou ter que contar, porque vocês sabem que eu adoro uma história. O podcast já tá indo, tá, gente? Eu só tenho mais 3 perguntas, mas eu vou continuar aqui, tá? Esses dias atrás, eu tava reparando uma conversa por causa dessas questões de envelhecimento, e aí eu falei assim, eu achava que as minhas avós tinham sido uma avós, entre aspas, avós. O que significa isso? Velhas. Quando eu me dei conta que a mãe da minha mãe foi avó por 40 e poucos anos, eu fiquei horrorizada. Eu falei, como assim? A minha avó foi super jovem, tinha toda a potência, porque a minha mãe me teve com 20, entendeu? E se ela teve um filho com 20, com 41 anos, ela estava ali sendo avó, vamos colocar. E ela naquela época, ela já era avó, mas não só a avó da palavra avó, ela já era avó. Entende isso que eu tô querendo dizer pra vocês? E poderia ter sido essa potência. Não tô aqui julgando nada e nem falando, eu só tô colocando essa realidade. Mas hoje, a minha mãe não é avó ainda. Entendeu? E ela não liga pra falar de idade, 58, super, vai fazer 58 agora, em março, né? Já que hoje, exatamente amanhã, dia 9 de março, por isso que eu já fiz 58, ela não vai ficar brava. Então, mamãe, feliz aniversário, muitos anos de vida, já não vou mais receber presente porque eu tô falando aqui no podcast. Mas assim, esse é o ponto, entendeu? Esse envelhecer sadio. É isso que eu gostaria. Sabe, quando eu falo de envelhecimento, eu quero que o meu rosto envelheça, mas que as minhas histórias, eu gosto de ser bordadora de histórias. Então eu quero ser uma senhora bordadora de histórias. Eu gostaria que as mulheres pudessem envelhecer com a sua sexualidade ativa, com a sua potência ativa. Essa é a realidade? Não. Porque a gente sabe com quem lida com mulher, que a mulher ela tem os seus ciclos, inclusive até na parte médica, até determinado ponto. A menopausa está começando a ser falada agora, porque as mulheres estão entrando cada vez mais jovens na menopausa. Está entrando nisso, está falando muito sobre isso. Então, assim, é um discurso novo, que a gente envelheça
com qualidade. Meninas, vou para as 3 últimas perguntas. Tá? Deixa eu só fazer um comentário sobre. Faz, que eu sei que você não se aguenta. Porque nesse aspecto eu acho que a gente pode esperançar um pouco mais, porque eu entendo que as próximas gerações talvez cheguem nesse lugar de avós, ou de não avós, só de pessoas mais velhas, muito mais bem, como é que fala? Não é bem direcionadas, mas assim, a gente tá tendo muito mais vivências, a gente tá tendo muito mais acesso a conhecimentos que às vezes nossas mães e nossas avós não tiveram. Então, intelectualmente, a gente está produzindo, né, conteúdos para nós mesmas, né? A gente tem um bom papo. Então, eu acho que nesse aspecto a gente pode esperançar um pouco mais, porque eu entendo que a gente vai chegar muito mais ativa lá na frente, talvez, do que as nossas avós tiveram a possibilidade, por exemplo. Acho que até a expectativa de vida também aumentou, né? A gente estava comentando sobre essa questão da sua avó com 41 anos já ser avó, né? E hoje em dia a gente vive muito mais, né? Eu acho que a gente até envelhece um pouco mais tarde, de certa forma. Eu tenho 43 anos. Né? Eu fui ter filho com 33, minha filha 33 para 34, a minha filha vai fazer 10 anos esse ano. Então eu acho que a gente... O bom do avanço tecnológico e científico é isso, a gente consegue envelhecer de uma forma saudável. Hoje as pessoas pararam, não todas, né, mas fumar já não é uma coisa bem vista, né, uma coisa que trazia muito envelhecimento. Eu lembro na década de 80, você pega uma pessoa de 20 anos, parecia que tinha 30, tem até um meme do Silvio Santos que rola, né, que ele pergunta quantos anos você tem, a pessoa com a cara de 40 tinha 20. Então, se você comparar com hoje em dia, é totalmente diferente. Mas isso se deve à expectativa de vida que aumentou, aos hábitos saudáveis de alimentação, né? E também dos procedimentos estéticos, né? Porque eles também estão aí para ajudar. E claro que falando de um recorte também, né? Social muito grande também, porque nem todas têm esse acesso que a gente está falando. Muitas ainda têm muito chão para rolar e vão ter que fazer funções, executar coisas que não gostariam. Mas, dentro de um recorte do que estamos falando, acho que a gente pode esperançar um pouquinho. Perfeito. Meninas, vamos lá para a gente conseguir fechar esse podcast. Empoderamento. O que essas palavras significam para você, Marisa? Tomar consciência de si, do que se pode, das nossas potências. Empoderamento ganhou muito mundo, essa palavra, né? Na rede social. Você tem que se empoderar, você tem que... Só que também a Valesca Zanello, que é uma estudiosa sobre gêneros, ela fala muito sobre como que a gente não precisa somente se empoderar, a gente precisa se emancipar. Então a gente precisa ir em busca dos direitos e fazer valer esses direitos. Então, beleza, a gente tem que se empoderar porque isso muda tudo, é o primeiro passo de tudo, né? A gente conseguir ter autoconhecimento, a gente conseguir ter consciência de si mesmo. Mas e depois disso? A gente precisa andar mais. Então a gente precisa se emancipar. Concordo. Quando você começou a falar, eu pensei nessa questão do autoconhecimento, né? Porque a gente vive numa sociedade que impõe o tempo todo o que a gente tem que gostar, o que a gente tem que vestir, como que a gente tem que ser. E eu acho que pra gente se empoderar, a gente tem que se entender, né? E eu, por exemplo, eu demorei para entender quem eu era, né? Essa pessoa que eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto. Você vê, eu sou uma pessoa tímida, eu trabalho com comunicação e eu falei, eu gosto de ficar atrás da câmera. Então chegou um momento na minha vida que eu achei que eu tinha que estar o tempo todo aparecendo, me mostrando, porque eu trabalho com comunicação e eu descobri que não. E eu sou confortável do lado de lá, então tá tudo bem. Isso não quer dizer que eu sou uma profissional menos capacitada por isso. Então isso me trouxe um empoderamento dentro do meu trabalho que eu não tinha antes, né? Porque a sociedade fala, não, você tem que aparecer e tal. Então eu acho que o autoconhecimento é muito importante nisso. O autoconhecimento de verdade. Não é, né? Porque tem isso também. E aí sim buscar um próximo passo, que é isso que a Larissa estava falando. Eu super concordo. Eu brinquei assim, por muito tempo eu falei que eu gostaria de ter uma camisa chamada Empoderamento Feminino, sabe? Porque eu acho que foi preciso. Mas as pessoas começaram a usar a palavra empoderamento de forma errada por muito tempo também, né? Mas eu ainda acho, do fundo do meu coração, que a gente precisa empoderar-se, sabe? A gente precisa autoconhecimento para que isso mude as nossas realidades, porque a gente precisa se autoconhecer em todos os aspectos. Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece as nossas forças e as nossas limitações. E aí, a partir disso, a gente faz as mudanças, que é aquele sacode que Larissa usou a frase, que eu vou dizer que é aquele balançar,
para mudar. Minha penúltima pergunta: estamos mais esgotadas? Com certeza. Mas também estamos mais cuidadas. Estamos mais esgotadas e mais conscientes de que precisamos desacelerar e focar no nosso cuidado. A Larissa, ela fala as coisas, nossa, tá lendo meus pensamentos. É justamente isso, a gente tá muito esgotada, mas a gente tá mais consciente, né? Eu acho que são fases, né, que a gente vai passando, a sociedade passa por isso o tempo todo, né? Por essas mudanças, a gente vem aquele boom de trabalhar e dar conta e não sei o que, e a gente começa a perceber, não, mas não é bem assim, né? Então, a gente tá esgotada, mas a gente tá pegando o caminho para poder mudar essa realidade. Perfeito, concordo. Acho que a gente está mais esgotada, sim, essa é a realidade. Porque a gente está vivendo um loop, como a gente começou esse programa falando, de galgar vários espaços, então isso obviamente nos esgota. Mas também ao mesmo tempo que isso nos esgota, isso nos potencializa, porque estamos galgando esses novos espaços. Obviamente, a gente não pode romantizar a exaustão. Eu acho que isso precisa ficar claro, né? Não romantize exaustão. Mulher Maravilha, até ela tem o seu calcanhar de Aquiles, tá? Gostamos muito da figura da Mulher Maravilha, ela é uma mulher potente, é uma mulher forte, mas não queremos ser a Mulher Maravilha. O que nós queremos ser são mulheres reais e possíveis, porque essas são palpáveis, essas são humanas, e é essas que a gente gostaria de ser. Para fechar o nosso bate-papo, o nosso podcast de hoje, Larissa, qual é o seu desejo para uma outra mulher e para esse meu Brasil feminino? Que as mulheres tomem cada vez mais consciência delas mesmas e tomem decisões pautadas nelas mesmas e não só pelo outro, mas principalmente por elas. Eu desejo, assim, para as mulheres que elas consigam realizar aquilo que elas querem, que elas desejam. E eu desejo que esse caminho seja mais fácil, né? Eu acho que todas as mulheres que nos antecederam, elas trabalharam para a gente estar aqui hoje. E nós estamos trabalhando para as mulheres do futuro. Então eu desejo que esse caminho se torne cada vez mais fácil para todas nós. Para minha filha, para minha neta e por aí vai. Perfeito. Quer acrescentar alguma coisa? Não, estou satisfeita. Jana, quer acrescentar alguma coisa? Posso terminar então o nosso podcast? Meninos, foi um prazer dividir esse momento com vocês nesse dia tão importante, um dia de flores, mas um dia de luta. Queremos sim ser lembrada, queremos sim ser colocada nesse lugar que a gente merece, né? Acho que isso é importante, mas também queremos nossos direitos, que a gente seja vista nessa potencialidade. Então, ter vocês duas, as mulheres incríveis que são aqui hoje, foi um prazer, viu? Muito obrigada, de verdade. Para quem está em casa assistindo a gente, hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. É um dia de muitas lutas, de muitas vitórias. Ao longo desses últimos anos, eu tenho usado sempre a frase que eu falei aqui no programa para encerrar em uma musiquinha que para mim marca muito, me lembra muito uma amiga que hoje não tá aqui. Ela diz sempre assim, toda vez que eu escuto essa música eu lembro de você. E eu vou terminar esse podcast hoje cantando essa musiquinha rapidinha. Eu estou aqui por todas as mães, eu estou aqui por todas as avós, eu estou aqui por todas as mulheres que habitam em mim. É por nossas filhas que hão de crescer, por todas as sementes que vão florescer. Eu estou aqui por todas as mães, por todas as avós. Nós estamos aqui por todas as mulheres que habitam em nós, para que a gente possa fazer a diferença na vida da outra. Então, um feliz Dia Internacional da Mulher para todas nós. Até o nosso próximo encontro.